O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em Cristo, também aqueles que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, celebrar a ascensão do Senhor é celebrar sua subida aos céus, como nós professamos sempre em nosso credo apostólico. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa dizer que Jesus está à direita de Deus Pai? Estar à direita de alguém importante é ter a mesma autoridade daquela pessoa. O Pai deu toda a sua autoridade a Jesus, seu Filho eterno. Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Jesus, ele veio para reinar sobre toda a obra criadora de Deus, e ele recebe do Pai a autoridade para ser o juiz deste mundo, Senhor do universo. A ascensão de Jesus, sua subida aos céus, foi o último mistério a respeito da pessoa de Jesus que ele manifestou neste mundo. Jesus conclui a missão que o Pai lhe confiou através da sua ascensão, né? E qual foi a missão que o Pai lhe confiou? Anunciar o reino de Deus e realizar a redenção do mundo. Mas ao mesmo tempo, não podemos pensar a ascensão de Jesus como uma despedida que ele fez aos seus discípulos. Jesus não subiu aos céus para deixar a sua igreja desamparada, entregue ao acaso, como os filósofos ateus do iluminismo, da Revolução Francesa, final do século XVIII, diziam: se existe mesmo esse Deus Criador, que vocês cristãos professam a fé,
Então ele é como um relojoeiro, que depois de ter construído um grande relógio e ter colocado no alto de uma torre, o entregou à sorte do tempo. Jesus não deixou a sua igreja entregue à sorte do acaso, entregue às intempéries deste mundo. Ele sobe aos céus, volta para o Pai, mas ao mesmo tempo ele promete uma assistência especial à sua igreja, que nós vamos ver como vai se dar essa assistência especial que Jesus dá à sua igreja. Na primeira leitura, quando o livro do Atos dos Apóstolos nos narrou como se deu a ascensão de Jesus, diz que os discípulos ficaram olhando para o alto, contemplando maravilhados aquela visão de Jesus subindo aos céus, e um anjo lhes disse: homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? Este Jesus que viste subir aos céus, voltará do mesmo modo a vós. Santo Agostinho, refletindo sobre isso, ele disse: quem é este que sobe? É o mesmo que desceu no mistério da sua encarnação. Ao assumir a nossa natureza humana, desceu para nos sarar e subiu para nos elevar. O mesmo Cristo que sobe, porém, é aquele que permanece em sua igreja pelo dom do seu Espírito. É assim que Jesus vai continuar presente como o ressuscitado, cabeça da sua igreja, que é o seu corpo. Vai ser através da ação do Espírito Santo. Jesus havia feito por várias vezes aos discípulos a promessa do envio do Espírito Santo quando ele voltasse para o Pai, justamente para dar essa certeza aos corações dos seus discípulos: eu não vos deixareis órfãos, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão abandonados. Eu enviarei o novo Paráclito, o Espírito da verdade, e assim ele vos conduzirá à verdade plena, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa promessa de Jesus serve para os seus seguidores de ontem, de hoje e de sempre, até a sua volta gloriosa. Jesus volta para o Pai e ao mesmo tempo permanece no meio de nós, através da sua igreja, pela ação do Espírito Santo. Inclusive, Jesus deixou a sua igreja no mundo, para quê? Para que Jesus deixou a sua igreja? Justamente para que fosse um sinal da presença do ressuscitado de uma forma prolongada ao longo dos séculos. Jesus deixou a sua igreja para ser sacramento da sua salvação para o mundo. Cristo continua no meio de nós pelo evangelho que a igreja anuncia a todos os povos. Jesus continua no meio de nós pelos sacramentos que a igreja celebra. Jesus continua no meio de nós pela caridade dos cristãos, que buscando viver o mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os cristãos assim também sinalizam a presença do Cristo no meio do mundo. Jesus continua no meio de nós de uma forma especial, pelo dom da Eucaristia. Por isso que antes de voltar para o Pai,
Jesus deixa essa missão para a sua igreja que estava nascendo naquele momento: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a missão da igreja, né? Anunciar o Cristo, anunciar o evangelho da salvação, para que o maior número de pessoas conheçam a verdade que Cristo veio revelar para o mundo, e assim aqueles que seguiram o Cristo neste mundo possam um dia participar da mesma glória que o Cristo participa. Caríssimos irmãos, o cristão também, por fazer parte da igreja de Cristo, nós somos membros deste corpo místico que é a igreja de Cristo. E não pensemos a igreja de uma forma material apenas, ou de uma forma humana. Pensemos a igreja como uma instituição divina. Antes de tudo, ela é o corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça deste corpo. E o que é que Jesus mais deseja? Que um dia os membros do seu corpo, os membros da sua igreja, participem da mesma glória em que ele se encontra. E assim o cristão, pela sua fé em Cristo, pelo seu seguimento a Cristo, pela vivência do evangelho, o cristão também se torna um sinal da presença de Cristo no meio do mundo. A igreja existe para lembrar a todos essa verdade, né? Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus, a fim de nos preparar um lugar na sua glória, na sua bem-aventurança eterna, um lugar para os seus seguidores. A solenidade da ascensão de Jesus quer nos lembrar uma verdade que às vezes nós esquecemos, e por isso nos deixamos derrotar pelas aflições deste mundo. Que verdade é essa? Este mundo jamais nos dará a felicidade que só Deus prometeu nos conceder. Este mundo jamais nos dará a felicidade, a bem-aventurança que só vamos alcançar em Deus. E por isso, nada neste mundo pode ser o nosso porto seguro, nem mesmo os nossos maiores amores. Aquilo que é um grande bem para nós não pode ser o nosso porto seguro, porque tudo que está fora de Cristo não nos dará verdadeira segurança. Caríssimos irmãos, nós temos uma vocação sublime: ser cidadãos do céu. Temos um destino de felicidade eterna, e quem veio nos mostrar esse caminho para essa felicidade eterna é o Cristo. Por isso que ele deixou bem claro para nós no evangelho de hoje: quem crer e for batizado será salvo. Crer aqui significa seguir Jesus, fazer de Jesus o nosso caminho, a nossa verdade, para chegarmos um dia a essa vida plena que Ele conquistou para nós. A ascensão do Senhor quer nos lembrar como o cristão deve viver a sua vida neste mundo. Somos apenas peregrinos neste mundo, estamos aqui de passagem,
E por isso, nada neste mundo pode se tornar um obstáculo para nós, a nos impedir de completarmos a nossa viagem, de completarmos bem a nossa peregrinação neste mundo, para chegarmos ao grande destino que a nossa alma deseja, o destino da glória de Deus. Estamos aqui de passagem, e aí que está, precisamos passar bem por este mundo. Por isso que a igreja, até mesmo na sua liturgia, está sempre nos lembrando essa nossa vocação de sermos peregrinos neste mundo, para um dia nos tornarmos cidadãos dos céus. Aquilo que o sacerdote diz em cada missa, como é que respondemos? Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É assim que devemos viver o nosso peregrinar neste mundo, os nossos pés bem firmes aqui, neste chão, nesta história, aonde Deus nos confia uma missão, mas com o nosso coração no alto. O cristão deve viver cada dia da sua vida neste mundo em nível de eternidade, com o seu olhar voltado para o alto, buscando o céu. Por isso, nós decidimos a nossa eternidade já aqui na terra, de acordo com a maneira com que vivemos. Jesus também falou uma palavra aqui que nós não gostamos de ouvir muito: quem não crer será condenado. Não crer aqui significa não seguir a Jesus, não conformar a sua vida na vida do Cristo, não seguir o caminho que Jesus veio mostrar para nós. Ele deixou as suas pegadas neste mundo para que nós pudéssemos conhecer o caminho para chegar a essa glória, a esse destino de felicidade que Deus preparou para nós e que este mundo jamais nos dará. Se nós não seguimos o caminho do Cristo, vamos seguir outros caminhos, e que vão acabar nos levando para outros destinos, que não será o destino da glória de Deus, o destino de felicidade grandiosa que Deus preparou para nós. O cristão deve viver a sua vida neste mundo com o seu coração voltado para o alto. Olha o que São Paulo nos lembrou na segunda leitura que nós ouvimos, escrevendo aos Efésios. É um desejo que São Paulo manifestou para os cristãos da sua época, dizendo assim: que Deus abra o vosso coração a sua luz, para que saibais qual a esperança que fostes chamados, e qual a riqueza da glória que está reservada para vós como uma herança com os santos. Qual deve ser a esperança do cristão? Conseguirmos vencer este mundo no nosso seguimento a Jesus, para um dia alcançarmos essa herança da glória, que está junto com os santos, com aqueles que já venceram este mundo, aqueles que já passaram pela tribulação deste mundo, e como o livro do Apocalipse disse, aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e hoje contemplam a glória de Deus. É essa herança que Deus separou para nós, e que se encontra junto com os santos. E aí, queridos irmãos, essa esperança cristã de um dia chegar a essa glória, deve servir para nós
como uma verdadeira fortaleza, a fim de que unidos ao Cristo, a gente consiga vencer todas as lutas deste mundo. E só vamos vencer em Cristo. Hoje, celebrando os 50 anos do senhor José Geraldo e a senhora Maria Isabel, né? Por que um casal escolhe o caminho da fidelidade na vida a dois ao longo de tantos anos? Não faltou lutas, né? Não faltou provações, não faltou desafios, e nem falta, né? E assim vai ser até o fim da vida. Mas por que um casal escolhe permanecer ao lado um do outro por tantos anos? Porque um quer dar o céu para o outro, e porque eles querem dar o céu para a sua família, querem ser fiéis à missão que Jesus lhes confiou, para um dia chegar a essa herança da glória de Deus que está junto com os santos. Por que nós devemos a cada dia renunciar o pecado? Por que o cristão deve se confessar sempre, se arrependendo dos seus pecados? Porque deseja ganhar o céu. Por que devemos rejeitar o mal a cada dia e escolher o bem? Por que muitas vezes precisamos escolher o caminho da mansidão e não pagar a violência com violência? Por que devemos nos esforçar com a graça de Deus para vivermos nos seus mandamentos? Porque queremos ganhar o céu. Tudo e todas as lutas que nós enfrentamos neste mundo, o que deve nos motivar a seguir adiante no nosso caminho de seguimento a Jesus, é o desejo de chegar a essa glória que Deus preparou para nós. E olha, a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso não, hein? Não estão preocupadas com a salvação eterna da sua alma, não estão preocupadas com a felicidade eterna, não estão preocupados em renunciar os seus caminhos de pecado, achando que este mundo já é o seu paraíso. Então, vamos gozar de todos os prazeres que este mundo pode me dar. Sim, mas e depois, hein? E depois que cada um estiver sozinho, apenas com a bagagem das suas ações, diante do julgamento de Deus, como é que vai ser? E aqui eu termino com uma comparação que um santo da nossa igreja fez. Ele compara a vida do cristão neste mundo como uma viagem, e uma viagem que precisa nos levar para este destino de felicidade eterna. São José Maria Escrivá, ele fez essa comparação. Quando planejamos fazer uma viagem aqui, para qualquer lugar neste mundo, não deixamos para nos preparar nas vésperas, mas logo começamos a nos organizar, a preparar as vestes que vamos necessitar. Se for para um lugar mais frio, providenciamos as vestes necessárias. Se for para um lugar mais quente, também buscamos as vestes apropriadas. Juntamos uma quantia de dinheiro que vai prover nossas necessidades durante essa viagem, porque não queremos nenhum imprevisto. Deixamos nossos compromissos em dia antes de partir, para que nada fique pendente. Ora,
se nos preparamos tão bem para fazer uma viagem aqui neste mundo, como deve ser a nossa preparação para realizarmos a grande viagem que vai nos levar para o nosso destino de felicidade eterna. Por isso, é assim que o cristão vive a sua vida neste mundo a cada dia, né? Aproveitando o tempo que Deus lhe dá, aproveitando as graças que Deus lhe concede, para fazer bem essa viagem, para levarmos na nossa bagagem somente aquilo que é necessário, somente aquilo que vai ajudar a gente a chegar ao nosso destino, porque muitas vezes acontece de estarmos levando na bagagem da nossa vida coisas desnecessárias, coisas que só pesam a nossa alma, que só dificultam o nosso peregrinar neste mundo para Deus, coisas que poderão até mesmo impedir que a gente chegue ao nosso destino eterno, de felicidade eterna. O cristão precisa viver sob a luz de Cristo a cada dia, a fim de que Cristo nos ajude a completar bem a nossa corrida neste mundo. Não desperdicemos o tempo que Deus nos concede, hein? Eu fico até me perguntando, né? Nenhum de nós estamos fora deste perigo. Essa pandemia que de uma forma, não brinquemos com o tempo que Deus nos dá, né? O tempo da nossa conversão se chama hoje, porque se deixarmos para amanhã, talvez será tarde demais. Aproveite o tempo que Deus te dá, meu irmão e minha irmã. Pare de brincar com a salvação que Deus te oferece. Isso eu estou dizendo para mim em primeiro lugar, Padre Alexandre. Pare de jogar fora as oportunidades que Deus te dá a cada dia para a sua conversão, para a sua salvação eterna, porque amanhã pode ser tarde demais. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E crer aqui, eu repito, significa seguir Jesus e renunciar o pecado. Nossa Senhora já mostrou em Fátima que o inferno está muito cheio, né? Foi ela que mostrou, a mãe do céu, e pedindo a todos nós: rezem, façam penitência, se convertam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.